Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo da nossa playlist Conversa com Especialista. Convidada de hoje, a doutora Fernanda Miodovinic. Eu sou Adolfo Bamonde, cirurgião geral oncológico, e o tema do vídeo de hoje é hepatite B. Solta a vinheta. Antes da gente começar aqui, não esquece de clicar no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações. Isso é muito importante para o YouTube entender a relevância desse vídeo e essa informação chegar a mais pessoas. Falando um pouquinho da nossa convidada, a doutora Fernanda é formada em Medicina pela UF, aqui no Rio de Janeiro. Fez residência em Clínica Médica no HCE, Hospital Central do Exército. Isso. Depois ela fez Hepatologia no Fundão. É mestre em Clínica Médica também pelo Fundão. E professora substituta da UFRJ. De Hepatologia também? De Hepatologia. Hepatologia. E recentemente tirou o título de especialista em hepatologia pela Sociedade Brasileira de Hepatologia. Chiquérrima. Só tem convidado top aqui, cara. Não é pouca merda, não. O tema de hoje é hepatite B. O que você pode começar falando desse vírus? Começando do básico. A importância do vírus, da hepatite B, é que ele é um vírus que ele tem tropismo pelo fígado, então ele causa lesão nas células hepáticas, ele consegue instalar o DNA dele nas células do fígado e ele causa algum tipo de inflamação. O vírus da hepatite B, ele pode causar uma hepatite tanto aguda, o paciente tem muito sintoma, ter icterícia, que é o amarelo no olho, ter náusea, ter vômito durante o período da infecção aguda, ou se o vírus permanecer positivo no organismo por mais de 6 meses, a gente considera como uma hepatite crônica. E o importante é que ele é um dos principais causadores dos vírus que causam hepatite crônica, ele é um dos principais causadores de cirrose e, além de tudo, é uma causa de transplante hepático e um fator de risco muito importante para o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. Câncer primário do fígado. Quando você fala tropismo significa que esse vírus ele tem uma certa predileção pelo fígado, é isso? Isso. O vírus da hepatite B, ele até pode causar outras manifestações fora do fígado, mas que não são muito comuns. Ele até pode causar alguns tipos de lesão renal, mas que são secundárias à doença hepática. Então, ele é um vírus que causa hepatite, ele causa inflamação no fígado, ele eleva as enzimas do fígado. Então, se o corpo entra em contato com esse vírus, ele vai atacar preferentemente o fígado. Ele consegue se instalar dentro das células do fígado e ali causar a sua lesão e ali causar ambiente para levar à doença crônica. E quais são as formas de se infectar por esse vírus? Isso é muito importante do vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B, ele tem 3 formas de você se infectar. Bom, primeiramente, através de sangue contaminado. Então, por exemplo, se a pessoa fizer uma tatuagem ou então tiver compartilhamento de materiais que não foram adequadamente esterilizados, como por exemplo seringas, usuários de drogas que podem compartilhar canudo, qualquer material que tenha sangue pode transmitir. Outra forma muito importante do nosso meio é a transmissão sexual, e uma forma que é muito importante, que a gente sempre deve ter uma alta vigilância, é que ele é um vírus que tem transmissão vertical, ou seja, a mãe pode transmitir para o bebê tanto na gravidez, mas principalmente durante o parto. E é uma doença, assim, não só pode transmitir dessa forma que a gente chama de vertical, que é quando a mãe transmite para o filho, mas se a gente tomar as medidas adequadas no pré-natal, a gente consegue prevenir essa transmissão. Então é possível que mesmo a mãe estando infectada com o vírus, a gente consiga impedir que essa criança nasça com o vírus. Exatamente. O exame de hepatite B, ele faz parte do pré-natal. Pelo menos em uma consulta deve-se realizar a sorologia, e se a mulher não conseguiu ou não realizou o pré-natal por algum motivo, deve ser realizado o teste rápido, que fica pronto em 20 minutos na hora do parto. Porque mesmo tendo esse diagnóstico na hora do parto, a gente ainda consegue ter algumas medidas para evitar essa transmissão. Seria porque o neném ele entra em contato com o sangue da mãe? Principalmente no parto. Mas a via de parto, mães que são positivas para hepatite B, não existe uma contraindicação ao parto vaginal. Mas tem que ter alguns cuidados, como por exemplo, durante a aspiração do bebê no nascimento, a equipe estando ciente, a gente pode tomar as medidas para evitar essa transmissão. Perfeito. E quando você fala na transmissão sexual,
aí é uma dúvida minha, não sei se vale mesmo o tipo de raciocínio em relação, por exemplo, ao vírus do HIV. A mulher tem mais facilidade de se contaminar do que o homem? Para ter transmissão sexual, a gente tem que ter mistura, né, do fluido sexual, ou a secreção vaginal, ou o sêmen, e algum tipo de ferida aberta na genitália. Então, por exemplo, se o paciente tiver outra infecção sexualmente transmissível, tiver uma lesão de herpes aberto ou algum outro tipo de úlcera genital, ele aumenta o risco de se contaminar. E como a relação sexual para a mulher pode causar pequenas fissuras, se não for feito com preservativo, aumenta o risco de transmissão. Assim como homens que fazem sexo com outros homens também podem ter um risco maior de contrair o vírus da hepatite B. Perfeito. Quando você fala também na questão da contaminação por compartilhamento de material, né, que perfura tecidos, né, que perfura pele e tudo mais, o impacto real disso é grande? Assim, a gente ainda tem muita contaminação por esse tipo de via? Qual que você poderia dizer que é a via mais importante? Atualmente, né, isso na verdade até depende um pouco da faixa etária. O vírus da hepatite B, ele é um vírus que ele tem uma vacina, você tem como fazer profilaxia. E essa vacina faz parte do PNI desde do final da década de 90 para o início do ano 2000. Então a gente tem toda uma geração que já está sendo vacinada dentro do Programa Nacional de Imunização. Mas a gente tem falha da vacina, a gente tem falha do esquema, e tem algumas pessoas que não tomaram as 3 doses adequadamente. A real importância, né, que realmente o sangue contaminado, principalmente de pacientes que têm carga viral elevada, é muito importante no nosso meio para qualquer hepatite viral, principalmente hepatites B e C. Então, principalmente hepatite C, a gente vê um índice elevado entre, assim, é um fator de risco, né, o uso de drogas, mas também a gente vê também locais de microtransmissão, como por exemplo clínicas de diálise, se não tomarem os cuidados adequados, né, com material utilizado, exatamente, ou principalmente assim, paciente que faz tatuagem e que o material utilizado não é adequadamente, por exemplo, o dispenser da tinta, ele deve ser um para cada paciente. Se você tiver mistura ou reutilização de tinta, você tem um risco muito elevado de transmissão. Então é extremamente importante o cuidado com o material que está sendo manuseado. Muito. Para evitar. Você nunca sabe, né, se o paciente Exatamente. O ideal não é contraindicado ninguém fazer tatuagem, mas o profissional que faz a tatuagem tem que ser instruído para não ter esse risco, tanto de mistura de sangue quanto de mistura de material, ele mesmo usar equipamentos, né, de proteção individual e principalmente tudo ser descartável, principalmente a agulha e a tinta utilizada. Uma vez o vírus entrando no corpo da pessoa, qual é o caminho natural? Qual seria a história natural da doença? Todo mundo, vou te dar um exemplo, todo mundo que entra com vírus sempre faz infecção aguda, todo mundo caminha para infecção crônica. Como é que isso funciona? O que é interessante da hepatite B é que ele é um vírus que depende muito da imunidade de cada um. Então, o mesmo vírus numa pessoa A pode ter uma história natural diferente da pessoa B. Isso também depende da idade com que a pessoa foi infectada. Por exemplo, crianças que foram infectadas por mães HBsAg, né, que é o exame que a gente pede para detectar o vírus, positivas, se elas foram infectadas na infância, elas têm um risco muito maior de desenvolver a doença crônica, porque elas ainda não têm uma maturidade imunológica para eliminar, para combater aquele vírus. Então elas acabam causando, e até uma fase que a gente chama de classificação da doença, uma certa tolerância ao vírus. A criança, ela contrai o vírus, ele ali consegue se multiplicar e até inicialmente ele pode não causar uma hepatite importante. 80% das crianças que são infectadas na infância acabam desenvolvendo a hepatite crônica, ou seja, o vírus da hepatite B fica positivo no sangue por mais de 6 meses. Na idade adulta, aí a mesma coisa, depende um pouco da imunidade de cada um, então pacientes que já têm algum tipo de imunodeficiência,
como por exemplo, com a infecção com vírus da HIV, tem um risco muito maior de evoluir mais rápido a doença crônica, né? Passar para o estágio de cirrose mais rapidamente. Mas no adulto, a gente vê que assim, quem faz a hepatite aguda assim, contraiu na idade adulta e fez os sintomas, ficou ictérico, nauseado, vômito, esses pacientes têm grande chance de cura, chegando até 90%. Poucos dos pacientes que fazem essa hepatite aguda na idade adulta vão se tornar crônicos. Porque ele já tem imunidade. Exatamente. A Então, já pode combater o vírus. Apesar de causar muito sintoma, essa reação inflamatória ao vírus, ela pode ser positiva no sentido de gerar imunidade ao vírus. Então a pessoa tem a infecção aguda, mas não desenvolve a crônica. Exatamente. E não desenvolvendo a infecção crônica, ela não tem risco de desenvolver o que a gente chama de hepatopatia crônica, que são as complicações da doença do fígado, a cirrose, causando ascite, né, causando hemorragia digestiva. Então, se ela faz essa infecção aguda e consegue negativar o vírus em até 6 meses, a gente considera essa hepatite B resolvida, isso laboratorialmente a gente consegue fazer essa classificação e o paciente não desenvolve a doença crônica. Diferente de, muitas vezes, o diagnóstico de hepatite B, ele é realizado ou quando a gente já tem uma doença crônica avançada, chega um paciente com cirrose ou com alguma complicação e aí a gente vai investigar e uma das causas de cirrose é o vírus de hepatite B e aí quando a gente pede as sorologias vem positivo. Ou então, é muito comum, por exemplo, paciente que vai fazer doação de sangue, a hepatite B é um exame que a gente pede de triagem para doador e aí quando a pessoa vai doar sangue ela descobre que ela é portadora do vírus de hepatite B. E assim como é uma doença que o tratamento é muito individualizado, porque diferente da hepatite C, que todo mundo que tem hepatite C deve ser tratado, a hepatite B, por ter essa questão de controle imunológico da doença, não é todo mundo que precisa tomar remédio, que tem o vírus e que precisa tomar remédio. Nem todo mundo está evoluindo essa doença crônica para o estágio de cirrose. E existe uma possibilidade dessas infecções agudas evoluírem com uma hepatite fulminante? Sim, é uma causa importante. Quando a gente recebe o paciente no centro de transplante, né? A hepatite fulminante é quando o paciente começa a perder função do fígado, mesmo não tendo uma doença crônica. É uma doença de evolução rápida. E aí, o que a gente vê como perda da função do fígado? O paciente começa a ficar ictérico, ele tem alteração da coagulação e ele tem encefalopatia, que é uma alteração neurológica da doença do fígado. É um indivíduo habitualmente jovem, previamente saudável e que desenvolve uma disfunção do fígado de progressão rápida. De rápida progressão, podendo ser aguda, hiperaguda, enfim, isso vai depender um pouco da velocidade, essa classificação depende mais da velocidade do desenvolvimento. Mas o paciente contraiu uma hepatite aguda e aí ele começa a perder função do fígado, começa a ficar muito ictérico, começa a ter a coagulopatia e a encefalopatia, uma das causas que a gente tem que pesquisar é a hepatite viral e principalmente hepatite B. No Brasil, a causa mais comum de hepatite fulminante é a hepatite viral. E das hepatites virais que causam hepatite fulminante, aqui a hepatite A e B aguda são as causas mais importantes de hepatite fulminante, né? Que é essa perda rápida da função e que muitas vezes tem necessidade e acaba evoluindo para transplante hepático, para a gente conseguir, é um fígado que a gente não consegue mais recuperar e aí tem essa necessidade de transplante hepático. Então, pelo que você está falando, o indivíduo se contaminou com vírus. Uma parcela desse pessoal que entrou em contato com o vírus vai desenvolver a doença aguda e desse que desenvolver a doença aguda, uma parcela menor vai ter hepatite fulminante. Em torno de 5% só dos pacientes que têm essa hepatite aguda com muito sintoma que evoluem para hepatite fulminante.
E sendo que a gente iniciar o antiviral nessa fase aguda, a gente pode até prevenir do paciente não necessitar, né? Não perder a função do fígado. Entendi. E vai ter um outro percentual que vai caminhar para a doença crônica, de uma forma mais silenciosa, vamos botar assim. Exatamente. Ele teve o vírus, ele não desenvolveu uma hepatite, mas ele desenvolve a doença crônica. A doença crônica, agora falando, né, do paciente que não conseguiu se livrar do vírus, que já tem mais de 6 meses do quadro agudo e continua, né, positivo no exame de sangue, o indivíduo que cronifica, ele invariavelmente vai evoluir com cirrose? Não, a gente tem, o vírus da hepatite B, além de tudo, ele tem diferentes tipos de genótipos. Apesar de todos serem vírus, uma família de vírus da hepatite B, eles são um pouquinho diferentes. E cada lugar do mundo, principalmente por ter essa questão de transmissão vertical, cada lugar do mundo é mais comum um certo genótipo. Alguns genótipos são mais relacionados a essa cronificação da doença. Então, na literatura, a gente tem dados falando entre 15% e 40% dos pacientes que têm a hepatite crônica B, que é ter o vírus por mais de 6 meses, vão desenvolver cirrose. Entendi. Então depende da genética do vírus. Assim, é um mecanismo multifatorial. É a interação do vírus com o hospedeiro. Depende um pouco da virulência do vírus, o quanto que esse vírus que você tem pode causar a doença crônica, mas também vai depender da capacidade do indivíduo controlar aquela doença. E se durante a idade adulta surgirem fatores de pior controle da imunidade, como por exemplo o vírus do HIV, o paciente passar a ser portador de uma neoplasia ou necessitar fazer a quimioterapia, essa alteração imunológica pode fazer com que o indivíduo pare de controlar o vírus e muitas vezes fazer um episódio assim de uma agudização já na idade adulta. Isso, ele tem o vírus por muitos anos, ficou quietinho na dele ali. Aí, por exemplo, o paciente momento de baixa imunidade, precisou fazer uma quimioterapia, tem uma doença autoimune e precisa tomar um imunossupressor. Então a gente sempre tem que ter cuidado, esses pacientes, e os oncologistas e reumatologistas sabem disso, da gente sempre pedir a sorologia do vírus da hepatite B antes de começar esses tratamentos, porque eles podem ser um fator de risco para agudizar o vírus da hepatite B. Uma parcela menor das pessoas acaba por se tornar cirrótica quando evolui com doença crônica. Isso, em torno de 15 a 40% dos pacientes vão desenvolver cirrose, que é a doença crônica do fígado e a perda progressiva da função, que pode gerar as complicações que eu acredito que já devem ter outras pessoas aqui falando, como ascite, hemorragia digestiva. O vírus da hepatite B, ele é um vírus muito carcinogênico, então das hepatites virais, ele é o vírus que mais pode causar o câncer primário de fígado e ele tem, assim, a importância da gente detectar é que mesmo sem o paciente ter cirrose, ele pode causar o hepatocarcinoma. A cirrose ela é um ambiente, vamos botar assim, favorável para desenvolvimento do tumor do fígado, né? Exatamente. Então o vírus B ele consegue, mesmo sem fazer cirrose, causar desenvolver o hepatocarcinoma. Entendi, perfeitamente. Agora, falando um pouco da questão do tratamento. Um indivíduo entrou no hospital, foi admitido, investigado, tem uma hepatite aguda, vírus B. Como é que eu trato esse paciente? A hepatite aguda, se o paciente está evoluindo com perda de função, está fazendo enzimas muito altas, começou a fazer icterícia, aí a gente começa umas medicações que são análogos de nucleosídeo. A gente pode usar aqui no Brasil, a gente tem liberado pelo Ministério da Saúde, isso tudo é um tratamento que o paciente pode fazer pelo SUS, o entecavir e o tenofovir. E o tenofovir a gente tem 2 tipos aqui, mas o mais disponível é o tenofovir desoproxil fumarate. Para usar o outro tipo de tenofovir, que é o tenofovir alafenamida, o paciente tem que atender alguns critérios. Só para alguns pacientes que o TAF, né, ele é liberado pelo protocolo do Ministério da Saúde. Então tem tratamento para a hepatite B aguda disponível pelo SUS? Pelo SUS. Como eu falei antes, a hepatite B ela é uma doença que o tratamento é muito individualizado. A gente tem o protocolo clínico de diretrizes e tratamento do Ministério da Saúde.
E para a gente definir se aquele paciente com uma hepatite crônica tem indicação de tratamento, a gente tem que avaliar alguns critérios. Tem que avaliar se ele tem elevação de transaminases. Tem que avaliar se ele tem sinais de que aquela hepatite está causando uma doença crônica. A lesão do fígado acaba causando a deposição de fibrose. Quanto mais fibrose o paciente tiver, a gente diz que essa doença está evoluindo para cronificação. Eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo o link para assistir o vídeo do Dr. Anderson, onde ele é entrevistado, ele explica a base da cirrose, como ela se desenvolve e tudo mais, tá? Vai ficar aqui disponível também. Então, assim, de acordo com o grau de fibrose, de quanto de doença crônica o paciente tem, é uma alteração que a gente pensa. Se o paciente tem história familiar, por exemplo, de hepatocarcinoma, a gente tende a tratar o vírus. E em relação ao vírus, a gente vê se é um vírus que está replicando ou não, através de marcadores sorológicos e também de acordo com o nível de carga viral. Então, são esses os fatores que a gente... A idade do paciente também é importante, a idade com que a gente imagina que ele contraiu, se foi uma transmissão vertical. E muito importante, toda vez que a gente faz um diagnóstico no indivíduo, a hepatite B, ela é uma doença que a gente tem que fazer um screening das pessoas que têm contato com ele. Então, por exemplo, é uma doença que a gente não consegue precisar quando que, muitas vezes, o paciente contraiu aquele vírus. Ele, aleatoriamente, foi fazer um exame e descobriu lá um HBsAg, que é a sorologia que a gente pede para diagnosticar. Então, é muito importante a gente fazer um rastreamento nos irmãos, nos pais, nos filhos, nos parceiros, porque a gente não tem o vírus que é transmitido de forma sexual, ele é igual ao vírus que é transmitido de forma sanguínea ou vertical. Então a gente não tem como dizer, olhando ou com base nos sintomas que o indivíduo tem, a forma que foi transmitida. Então o importante, além da gente avaliar o tratamento daquele paciente, é a gente tentar fazer esse rastreio para detectar outros casos. Então, qualquer que seja a manifestação da doença, existem tratamentos disponíveis. Exatamente. Fase aguda, você tem medicações. A maioria das pessoas consegue se livrar do vírus, mas quem não consegue fica crônico. Dos crônicos, um percentual menor evolui para cirrose, não é isso? Isso. Esse time tá certo? Exatamente. E o pessoal que evolui para cirrose, dependendo do perfil do paciente, você tem ou não que tratar o vírus. Em alguns casos você não precisa tratar. Quem tem sinal de doença do fígado avançada e cirrose, a gente sempre trata, independente dos outros fatores. Agora, se o paciente não tem cirrose, aí a gente avalia esses fatores que eu falei. O nível da carga viral, se ele é ou não é replicativo, o valor das transaminases, a idade do indivíduo, fator de risco para hepatocarcinoma e também as manifestações extrahepáticas que eu falei lá no início. Se ele tem doença renal, que pode ser por conta do vírus da hepatite B, se ele tem doença articular, que também pode causar. Então é uma história clínica, um exame físico, alguns exames laboratoriais para definir se o paciente deve ou não ser tratado. A gente já aprendeu com o Anderson, com o Dr. Anderson Brito, que o doente que evolui com cirrose, que é essa inflamação crônica do fígado, com fibrose e tudo mais, a evolução natural da doença, em algum momento ele precisar de transplante. Desses pacientes que cronificam e fazem cirrose, todos eles vão precisar de transplante? Ou nem sempre você consegue, no momento, reverter essa fibrose e evitar? Reversão de fibrose é um assunto um pouquinho mais polêmico e que tem muitos detalhes técnicos. Mas, no geral, o que a gente pode falar? Muitas vezes a gente começa o antiviral e o paciente recupera a função do fígado. Então, muitas vezes a gente recebe o paciente, dentro da cirrose a gente tem uma classificação funcional e de gravidade, que é a classificação de Child-Pugh, que ele pode ser A, B ou C, e essa progressão de A para C indica pior função. E às vezes a gente começa o antiviral, o paciente recupera a função. Então é um paciente que às vezes a gente recebe grave, e que com o uso do antiviral ele tem uma recuperação e muitas vezes ele sai da fila do transplante. O problema é que às vezes quando a gente faz principalmente o diagnóstico já com a doença avançada, o paciente já tem complicações importantes que sem essas, que essas complicações elas não vão recuperar. Em torno de 20 a 30% dos pacientes com cirrose pelo vírus B,
E isso depende, mesmo dentro da cirrose, depende como a gente diagnosticou, quanto tempo o paciente ficou com esse vírus, ele não tem uma sobrevida que a gente chama livre de transplante. Em torno de 20% dos pacientes vão precisar do transplante mesmo em uso. Agora, existe a complicação do hepatocarcinoma, que mesmo com o controle virológico, o paciente, por ter ficado muito tempo, né, causando lesão, ou dependendo da própria genética dele e do vírus, ele pode acabar precisando de um transplante mesmo com a função do fígado adequada, mas se gerar um nódulo, né, se isso gerar o câncer de fígado, o transplante é um dos tratamentos que a gente pode pensar para esse paciente. Em se fazendo o transplante, também é preciso tratar o vírus? Sempre. O transplante, como o paciente faz uso tanto do antiviral quanto de imunoglobulina, muitas vezes a gente consegue negativar o vírus. Mas o vírus da hepatite B, por ser um vírus de DNA e ter uma característica genética específica, ele consegue ficar como se fosse adormecido nas nossas células. E como o paciente que faz transplante de fígado, ele toma medicação imunossupressora para evitar a rejeição, essa medicação é um fator de risco para reativar esse vírus. Então, o paciente que fez o transplante por conta de uma cirrose de vírus de hepatite B vai tomar antiviral para o resto da vida para evitar a reativação do vírus. Mesmo que muitas vezes o vírus pode estar negativo, com o transplante o vírus fica negativo, né, na corrente sanguínea, a carga viral fica indetectável, mas ele tem que tomar remédio para sempre para evitar essa reativação. Isso ratifica muito a questão da atuação do especialista, né? Não é qualquer médico que vai saber direcionar esse tratamento, né? Tem que ser um hepatologista. Isso principalmente, muitos infectologistas podem fazer o diagnóstico e atender o paciente, mas ter essa visão da doença do fígado e não só do vírus, né? Porque uma coisa é você tratar o vírus, outra coisa é você tratar o paciente. Você dá um antiviral, você pode estar resolvendo o vírus, mas você está olhando se é um paciente que já tem cirrose, que precisa fazer profilaxia de sangramento, né, digestivo, paciente que precisa usar diurético por conta de ascite, um paciente que tem que entrar em programa de vigilância para o hepatocarcinoma. Então, por isso que é uma doença que é o especialista que deve conduzir, porque é um tratamento que é muito individualizado e que tem muitas características específicas que, eventualmente, só o especialista vai saber tomar essa decisão. Maravilha. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar nos comentários aqui, não esquece de compartilhar com quem precisa, não esquece também de clicar no like e se inscrever no canal, tá ok? Se você estiver precisando de cuidados de um hepatologista, extremamente recomendada a doutora Fernanda Medovinic, vou deixar aqui na descrição do vídeo contato, dias, horários e locais de atendimento, assim como redes sociais. Bom, queria agradecer o convite do Adolfo para falar de um tema que é de bastante interesse meu, inclusive foi o tema base da minha tese de mestrado, e é um tema que a gente tem que divulgar, porque se o exame não for pedido especificamente, muitas vezes a gente não faz esse diagnóstico. E é uma doença é de muita importância e que, além de tudo, a gente tem até vacina para fazer essa profilaxia e mesmo assim ainda está falhando. Então, quanto mais a gente divulgar, maior chance a gente tem de fazer esse controle de doença. Perfeito. Eu vou pedir então para você gravar uma mensagem específica, direcionada para os pacientes que têm potencial de se contaminarem com esse vírus ou têm essa doença e não sabem a quem recorrer. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Queria falar para todo mundo que tem a oportunidade de procurar o posto de saúde ou um médico para fazer essa testagem de hepatite B. Todos os postos de saúde têm que ter o teste rápido de hepatites B e C. É um resultado que sai em 20 minutos. E para os que já têm esse diagnóstico de hepatite B, para não ficarem preocupados, é uma doença que tem controle, é uma doença que tem tratamento, você deve buscar o especialista para evitar tanto essa transmissão, como é uma doença que a gente consegue evitar as complicações. Então procure o especialista para saber se você tem indicação de começar o remédio
e que principalmente é uma medicação que você vai conseguir, se tiver indicação, tratar pelo SUS.